Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Nasa. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Sim, sobre restauração pessoal, porque não adianta nada você querer restaurar nenhum tipo de relacionamento, independente que seja marido, com esposa, com amizades, pai, mãe, não adianta, não importa qual é o relacionamento que você queira restaurar. Se você primeiramente não restaurar a sua aliança com o Senhor. E hoje eu venho falar para vocês de um tempo atrás, bem atrás mesmo, quando eu tinha mais ou menos ali meus 10, 15 anos de idade. Eu tinha uma raiva da minha mãe terrível. A minha mãe, ela se tornou viúva muito jovem, com 27 anos. Quando ela falava essas coisas quando eu era pequena, eu nem me importava, porque eu também nem sabia com que idade certa era ficar viúva, né? Mas eu cresci ouvindo a minha mãe falando isso, que ela se tornou viúva muito cedo, com 27 anos. Meu pai, ele faleceu, né? Ele foi assassinado, ele tinha 33 anos de idade. Até agora, no mês passado, dia 21 de agosto, se ele estivesse vivo, ele estaria completando mais uma primavera. Mas, infelizmente, né? Ele foi muito cedo, né? E eu não vou entrar nessa questão agora porque é uma outra história. E meu pai faleceu, infelizmente, e minha mãe teve que criar eu e a minha irmã. Eu sou a mais nova, era a mais nova, porque depois que meu pai faleceu, a minha mãe entrou em outro relacionamento e ela teve a minha irmã mais nova. Então, na época, eu era mais nova, eu tenho uma irmã que ela é 2 anos mais velha que eu, e nós passamos muitas coisas assim depois que meu pai faleceu. Estando casada ainda, o meu pai vivo, a minha mãe, ela sofria violência doméstica com meu pai. Ela era muito maltratada porque, até onde eu sei da história da minha mãe, ela saiu da casa da minha avó porque ela já não aguentava mais a situação que ela vivia lá. Era uma situação muito precária. Meu avô traía minha avó, deixava minha avó passar por dificuldade, era uma série de coisas que ela passava. Minha mãe, isso são coisas que a gente vai ouvindo, né? De um parente dali, um parente daqui, a gente ouvia também da minha mãe. Mas enfim, enquanto minha mãe estava viva, que ela também já faleceu, mas enquanto ela estava viva e casada com meu pai, ela passou muita violência doméstica com meu pai. Ela na época, ela pegou o meu pai tendo relacionamento sexual com uma mulher na cama dele, né? Então aquilo ali, creio que foi um choque terrível para minha mãe, mas ela infelizmente não tinha muita opção na época. Ela já era formada, tinha o ela era formada tinha feito formação de professores, e por conta do autoritarismo do meu pai e do machismo que era muito forte na época também, principalmente dele com ela, ele não permitiu que ela desse continuidade aos estudos e nem muito menos exercesse a profissão. Então a minha mãe só foi exercer a profissão dela como professora depois que meu pai faleceu. Ela passou no concurso do estado e se tornou professora do estado. Mas o que eu quero contar para vocês é com tudo isso que eu acabei de detalhar, né? A minha mãe, ela, depois que meu pai faleceu, como eu contei no início do vídeo, eu fiquei com muita raiva dela. Eu também não sei porquê, porque a minha mãe cuidou da gente, ela não nos deu para ninguém criar, ela não deixou a gente com a nossa avó, o nosso avô, ela criou a gente, ela teve que ir para alguns lugares distantes da nossa cidade, porque como ela era professora, não era recém-formada, mas como ela começou a exercer a profissão dela depois de muito tempo de formada, ela teve que ir para alguns lugares que eram muito distantes, e depois, consequentemente, ela foi vindo para lugares perto, até que ela chegou até a nossa cidade, e ali ela já estava alguns meses para se aposentar. Infelizmente, ela veio a falecer, faleceu de depressão. No atestado de óbito dela, eles deram como infecção generalizada. Não sei exatamente se foi isso, porque eu não cheguei a ver. Se vi, agora eu não me lembro da causa da morte, mas quem ficou com ela nos últimos momentos de vida, que foi a minha irmã mais velha, relatou que ela sofreu de depressão. Não, ela teve um impacto emocional muito grande e ficou depressiva e desejou a morte, e assim infelizmente aconteceu. Mas no período que eu vivi com a minha mãe, até os 17 anos mais ou menos, porque eu saí de casa aos 17 anos e vim para o Rio de Janeiro, onde eu estou até hoje. Hoje eu moro na região dos Lagos, mas na época eu fui para a capital mesmo, Rio de Janeiro.
Mas o período que eu fiquei com a minha mãe, eu ficava com muita raiva dela. Eu não entendia aquela raiva, aquela revolta que eu tinha dela. E a gente brigava muito, assim, não brigava fisicamente falando, mas assim, aqueles atritos de mãe e filha. Eu era muito respondona, eu era muito revoltada com a minha mãe, eu não entendi o motivo, minha mãe me batia porque eu respondia mesmo. Então eu era muito obrigada a fazer serviço doméstico, todo dia arrumar casa, todo dia, final de semana, lavar banheiro, dar faxina. Essas coisas que a gente não gosta de fazer quando a gente é pequena, porque a gente gosta de brincar, né, naturalmente. E por conta disso, mais eu ser desobediente, ela me batia muito, né? E assim eu fui crescendo com raiva da minha mãe e depois eu tive a maioridade, tive minha família e não entendi o porquê que eu tinha tanta raiva da minha mãe. Até que um dia eu passei por uma situação não muito distante do tempo que eu estou falando agora com vocês, que eu também entrei num estágio depressivo. E eu também desejei a morte, assim como minha mãe, e eu também não quis mais viver, assim como minha mãe, só que para honra e glória do Senhor eu não morri. Eu desejei tirar minha vida também. Eu não sei se minha mãe chegou nesse estágio, mas eu sei que só de você não querer se alimentar, de você não querer fazer nada, não querer se cuidar, não querer tomar banho, é praticamente uma morte um pouco lenta, mas né? E eu fui entender algumas coisas que estavam acontecendo com a minha mãe. E aí eu comecei a fazer a minha busca em volta do perdão, que eu sei que eu deveria perdoar minha mãe, que na época eu não entendia nem por que eu não perdoava minha mãe. Eu me lembro que eu tinha muita raiva dela, mas eu não entendi o motivo. E fui fazendo algumas buscas em relação à vida da minha mãe para tentar entender o que se passava na cabeça da minha mãe, porque na época minha mãe também era bem ruinzinha. Ela fazia muitas coisas assim que não só me chateavam, mas chateavam a maioria das pessoas, né? E entendi muitos motivos porque minha mãe era assim. E através disso eu tive uma revelação de Deus, eu tive um sonho bem assim, profético mesmo, um sonho que me trouxe um despertamento. E através desse sonho eu entendi o que se passava na vida da minha mãe. Eu desejei tanto perdoar minha mãe, eu desejei tanto ter uma união com ela, um relacionamento com ela que infelizmente fisicamente já não era mais possível, porque minha mãe já tinha falecido. Mas mesmo assim, no mundo espiritual, eu desejei ter esse relacionamento de mãe e filha com ela. E desde então, eu consegui perdoar minha mãe. Volto a dizer que isso não foi tão somente a minha vontade, mas foi a vontade de Deus sobre a minha vida e eu obedeci, porque eu precisava honrar minha mãe, honrar o meu pai também. Porque apesar de que o meu pai eu não tive muita convivência com ele, porque quando ele faleceu eu tinha 4 anos de idade, mas eu tinha um afastamento dele que eu também nem sabia se era bom ou se era ruim, eu nem falava muito nele, pouco me lembrava de algumas coisas que ele fazia, e as poucas coisas que eu me lembrava dele eram das vezes que ele me colocava de castigo, pequenininha, em cima do milho, de joelhos. Eu me lembro dele brigando muito com a minha mãe brigando muito com ele, então eu não tenho muitas memórias. Talvez eu tenha apagado isso da minha mente propositalmente, né? Para poder não sofrer, né? Porque eu sei que minha mãe sofria muito com isso e minha irmã também. Então eu precisava muito perdoar os meus pais, mas principalmente a minha mãe, porque foi com ela que eu tive o maior tempo de convivência. Mas só que minha mãe já tinha falecido e Deus me deu essa revelação de coisas que minha mãe tinha passado na vida dela, de situações que ela ficou envergonhada. Eu louvei muito o nome do Senhor naquele momento, eu chorei muito, eu agradeci muito a Deus, e só assim eu consegui liberar perdão para minha mãe, porque eu tinha muita raiva, muito rancor, muita mágoa dela, e não entendi o motivo. E o nosso relacionamento naturalmente não era muito bom. O que eu quero dizer com isso para você? O primeiro mandamento que a Bíblia fala é para nós honrarmos os nossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Enquanto nós não honramos os nossos pais, nós estamos em pecado. Então, assim, eu entendi que muitas coisas na minha vida não davam certo porque eu não honrava o meu pai, eu não honrava minha mãe. Meu pai, por ele ter falecido muito tempo, eu não me lembrava e também, deixa pra lá, seja o que Deus quiser. E minha mãe, eu tive um relacionamento difícil com ela, né? Então eu achava que estava tudo muito bem, mas não estava. Muitas coisas na minha vida não deram certo até então, porque eu não tinha esse princípio da honra na minha vida.
Na verdade, eu não tinha com ninguém. Eu não tinha com meu pai, eu não tinha com a minha mãe, eu não tinha com líderes profissionais nos quais eu trabalhei, empresas que eu trabalhei, eu não tinha com ninguém. Líderes espirituais. E a partir dali eu entendi qual era o princípio da honra que Deus queria me ensinar. E hoje eu procuro honrar não somente a minha mãe, mas o meu pai também, porque eu sei que aonde eles estiverem, eles estão felizes por eles estarem me vendo do jeito que eu estou hoje, de quem eu me tornei hoje. Eu sou feliz, eu sou orgulhosa por mim mesma. Eu aprendi a honrar a minha mãe e meu pai, independente que eles estejam aqui ou não, porque eu sei que eles estão no lugar bom, eu tenho certeza disso. E eu queria deixar essa mensagem para você hoje, para que você, caso você tenha algum atrito com seu pai, algum atrito com sua mãe ou com qualquer pessoa da sua família, qualquer pessoa que você possa entender agora que você tenha desonrado, que você venha pedir a Deus para dar clareza no seu entendimento, para que Deus possa te mostrar aquilo que você precisa fazer. Se for necessário pedir perdão, peça. Eu fiz isso. Eu fiz uma listagem de pessoas, há um tempo atrás, uma listagem de pessoas que eu entendi que eu precisava pedir perdão. Claro que é humilhante, vergonhoso você ter que falar para a pessoa assim, olha, eu estou errada, ou eu agi errado com você, então eu preciso te pedir perdão. Não importa quem seja, até aquela pessoa que mais te feriu. Eu fiz isso, porque eu entendi que para progredir, para prosperar, para as portas se abrirem na minha vida, eu precisava pedir perdão a essas pessoas. E foi o que eu fiz. Eu pedi perdão a essas pessoas, mas primeiramente eu comecei com meu pai e com a minha mãe. E assim, o meu coração ele se encheu de esperança, se encheu de alegria. Eu hoje sou uma pessoa mais segura, mais determinada. Venho trabalhando algumas coisas em mim, porque quanto mais a gente cava, mais a gente acha, né? Hoje, eu me sinto uma pessoa liberta, eu me sinto uma pessoa curada, mas eu entendo que todas as vezes que eu busco alguma coisa em mim, algum erro, algum defeito, eu sei que eu preciso melhorar nas coisas que ainda eu entendo que precisam ser melhoradas. Eu tenho total humildade de saber que eu preciso melhorar as coisas em mim. Eu faço terapia, eu busco aconselhamento espiritual, eu procuro conversar com pessoas mais experientes do que eu, pessoas que já passaram por situações nas quais eu passei, não somente na área da paternidade, da maternidade, mas em todas as áreas da minha vida. Eu como mãe, eu como sogra, eu como irmã, não importa qual área da minha vida, eu procuro ser a melhor, porque eu entendo que nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, nós estamos aqui nesse mundo para darmos o nosso melhor, vivermos o nosso melhor. Eu já entendi que Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida também, e nós temos que compreender que nós temos que cumprir princípios. E o primeiro princípio que eu quero deixar para você no dia de hoje é esse, o princípio da honra. Mas peça a Deus, peça orientação a Deus para você não sair fazendo coisas aleatórias, coisas sem estar com o seu coração quebrantado, para você fazer realmente guiado ou guiada pelo Espírito Santo. Porque Deus ele quer de nós uma intimidade com Ele, um verdadeiro relacionamento com Ele. E não adianta você querer pular etapas, não adianta você querer pular processos. Porque o primeiro mandamento com promessa ele tem que ser cumprido. E os demais Deus vai te revelando para você fazer também. Então fica com essa mensagem no dia de hoje, no seu coração. Não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de falar que você errou, mas comece por onde Deus mandar você começar. Eu comecei com meus pais e com meus pais, e sucessivamente eu fui pedindo perdão a outras pessoas também. Mas que você possa ficar em paz no dia de hoje, que você possa saber que para você ter outras coisas na sua vida, para você colher bons frutos, você tem que voltar lá atrás e ver o que está errado, pedir orientação ao Espírito Santo para você cumprir o passo a passo, vamos dizer assim, né? O passo a passo. E não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de dar o primeiro passo novamente. Se você está no lugar onde você está vendo que não tem mais para onde você fugir, não tenha vergonha, porque é melhor que você esteja bem com o Senhor, é melhor que você esteja bem com Deus, fazendo tudo como tem que ser feito, do que você estar insistindo numa vida que você vê que não está dando certo. Entendeu? Então,
Que você possa ficar com essa mensagem no dia de hoje. Eu vou colocar outras mensagens aqui no canal sobre restauração pessoal, porque é importante que você entenda isso. Porque às vezes, como eu sempre falo, você quer restaurar relacionamentos, mas você se esquece que o primeiro relacionamento que você tem que restaurar é o seu relacionamento com o Senhor. E às vezes será preciso você se prostrar, colocar de joelho, ter humildade suficiente para que o Senhor fale para você o passo a passo. E eu espero que você tenha coragem, que você tenha discernimento do Espírito para você poder fazer isso que o Senhor vai pedir para você. Amém? Que você possa ficar em paz, que você possa ter um dia maravilhoso, que você possa entender que o Senhor, Ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então faça o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.